Mas fica tranquilo que depois piora, a gente só tá em acordo. Isso é nas férias, Chegar aí em setembro, outubro, ainda vai piorar depois. Já sei. Final de novembro também. Professor, Deus queira. Professor aqui. Deus queira. Bom dia, Júlia Bom Camacho da Botafogo TV. Queria que você falasse um pouquinho como é que você está vendo hoje, recebendo a imprensa, né? Não é tão comum assim, falar um pouquinho, ter atletas também falando, a gente ter a oportunidade de ver um pouquinho do treino aberto também. Como é que você está vendo essa movimentação do Botafogo e falar um pouquinho desses últimos treinos também, dias de descanso que o Botafogo conseguiu ter. Obrigada. Bom dia. Eu tenho referido que eu respeito muito o vosso trabalho, portanto, acho que é importante que nós, de quando em vez, tenhamos esta abertura, porque também temos que dar alguma coisa para vocês e não só cobrar. Mas isto há uns anos atrás em Portugal era usual, depois deixou de ser. Sei que aqui também. Obviamente que não há segredos, mas perguntarem a qualquer treinador do mundo, ele vai preferir treinar com o portão fechado. Eu tenho um acordo com a comunicação, portanto, de deixar parte do treino em aberto. Espero que vocês não façam muito barulho. Vou-vos pedir desculpa se eu disser alguma asneira, mas digo algumas no meio do campo. Portanto, podem estar preparados para isso. Mas acho que é importante nós termos esta abertura, não sempre, mas também não pode ser nunca. É importante nós termos isto. Depois, relativamente à questão dos treinos, nós tínhamos um acordo entre comissão e elenco que dependia de objetivos que fôssemos conseguimos, portanto eles tiveram direito a 4 dias de folga, mas depois trabalhámos muito forte os outros 3, descansámos e agora retomamos para preparar bem este jogo, que sabemos que vai ser um jogo difícil, é muito importante para nós, o adversário ainda joga hoje, portanto em termos de preparação e descanso para o jogo nós estamos em vantagem, mas depois no final dos 90 minutos vamos ver como é que corre. Franklin, canal Fabiano Bandeira. Antes da Copa do Mundo, pela turbulência que o Botafogo passava, se falava muito de bandada, saída de jogadores, mas o que temos hoje é um Botafogo que vai ao mercado, contrata alguns jogadores e mantém quase todo o elenco, a não ser aqueles que o próprio Botafogo, é difícil até falar, mas vem se desfazendo ou colocando no mercado. Isso te surpreendeu e como tem sido para você lidar com esses jogadores que permanecem, esse grupo do Botafogo que segue forte? Se me causasse surpresa o que se passa dentro da minha casa, estava aqui qualquer coisa que não estava a bater certo. Mas o mercado ainda está aberto, eu tenho dito isso, nós ainda queremos ir buscar gente, sendo que só vem se for para acrescentar e se for o que nós queremos, senão não vem mais ninguém. Provavelmente não, ainda vai ser gente, garantidamente. Vamos ver quem sai, vamos ver quem chega e se chega alguém. Porque mesmo que não chegue ninguém vai ter que sair gente. Eu neste momento tenho um elenco muito extenso, eu não gosto, porque gosto que os jogadores se sintam todos valorizados e importantes no processo. Eu não posso ter 28 jogadores de linha, porque senão não vou ser... É impossível eu ser justo com todo mundo, mas assim ainda vou ser menos. Portanto, até ao final do mercado pode haver novidades, ou vai haver. Não me causa surpresa os atletas estarem neste momento aqui. O Botafogo não sou eu que decido, mas define valor, preço, o que seja, ou importância dos atletas no elenco. Depois, quando é a fase da negociação, eu salto fora. Isso já é a diretoria que tem que tratar. Eles entendem que há determinados parâmetros ou pontos que têm que ser ajustados para concretizar uma negociação. Isso não tem acontecido com alguns casos, como vocês já souberam aí de um caso ou outro. Portanto, quando as coisas se alinharem, pode ser que saia alguém nesse sentido, se não vai sair gente garantidamente, por causa do que eu estou a dizer de emagrecer o elenco. Franklin, em relação ao mercado, você falou que ainda está de olho, qual posição e quais características de jogadores você ainda deseja para essa janela para fechar o elenco do Botafogo? Não vou dizer posições, quero buscar 2 jogadores, se forem os que eu quero, senão, não, dentro da possibilidade do clube, obviamente, senão não quero mais ninguém, porque estou satisfeito com os atletas que temos, características muito diferentes nos atletas, que nos permite apresentar variabilidade de jogo e encarar todos os jogos de forma a que nós possamos ajustar face ao que o adversário pode apresentar ou não, ou de forma a que nós possamos tentar ferir o adversário, porque temos gente capaz e diferente para fazer isso. Portanto, se vierem os 2 que eu quero,
encantado da vida. Se não vierem, fico feliz na mesma. Franklin, bom dia. Leonardo Pereira do Portal Jogada 10. Se o Campeonato Brasileiro começasse depois da pausa para a Copa do Mundo, o Botafogo estaria disputando a liderança e com um jogo a menos. Qual é a maior virtude que você enxerga na equipe nesses 3 últimos jogos? Nós não podemos partir isto em blocos de 3, senão se calhar havia momentos que estávamos a cair ou estávamos a lutar pelo rebaixamento. Portanto, não convém fazer isso, até porque eu tenho dito que o campeonato é uma maratona muito, muito longa. Eu peço aos jogadores para não olharem a tabela, porque aquilo ainda está muito confuso. Então é melhor pensar jogo a jogo, que assim não desviamos o foco. Depois a questão da virtude, eu acho que este período que nós tivemos foi muito, muito importante, não só para trabalhar lá dentro, mas também cá fora. A relação, eu valorizo muito a questão da relação humana, e acho que para nós foi importante isso. Nós tivemos, quando nós chegámos em abril, nós tivemos 16 jogos em 50 dias, 52. É impossível nós conseguirmos criar isto jogando de 2 em 2 ou 3 em 3 dias. Nós já sabíamos as regras do jogo quando viemos, nunca me escudei sobre isso, nem queria, nem quero, mas este período foi importante para nós, comissão, e para nós, elenco, fortalecermos este laço que eu estou a falar, porque eu acho que há muito jogo, ou há muito momento na temporada que isto faz diferença, a questão do grupo. E eu acho que nós no último jogo que tivemos exemplo disso, que nós agarrámos ao gol que fizemos de bola parada. Tínhamos tido 2 dias de descanso, o adversário tinha tido um dia a mais, eu disse que isso ia fazer diferença e fez, no meu entender, na questão física no jogo, e depois nós com bola preparámos coisas que não conseguimos fazer, mas conseguimos defender bem, conseguimos sofrer, conseguimos que esta questão do grupo viesse ao de cima e fez diferença. Aqui, Gilmar Machado, opinião Fogo Play. A bem da verdade, nessa sua jornada aqui pelo Botafogo, tem esse período, que é um período difícil, né? Foi um período difícil de transição e tudo mais, e assim, você e seu grupo conseguiram, mesmo nesses momentos difíceis, os pontos, né? Fazer a equipe se tornar competitiva. Isso é de se ressaltar, né? A gente às vezes faz a crítica quando as coisas não vão tão bem. Eu acho que é algo importante de se ressaltar, né? Que conseguir fazer a equipe performar bem diante de um período complicado fora de campo. Mas eu acredito que você, né, te observando o seu trabalho, é inquieto com relação à performance da equipe. Nesse período que você teve maior de treinamento, você tem algum setor que você ainda gostaria que performasse um pouco mais? Qual o tratamento que você vem dando a isso nesse momento? Não, eu já referi várias vezes, eu gosto pelo menos de olhar assim para a equipa como um todo. Obviamente que nós, quando entramos num momento que havia um turbilhão grande, não adianta esconder isso, mas nós sempre referimos que, e nisso eu sempre salvei a atitude e o caráter dos jogadores, que nós conseguíamos fechar a porta e o que se passava em redor não entrava cá dentro. E eu acho que isso, uma vez mais, fez diferença nesses momentos, porque se nós nos deixássemos afetar por coisas que não conseguimos controlar, iríamos passar muito mal. Houve momentos em que passámos mal, nós equipa. Vai haver momentos em que vamos passar mal, nós equipa, sem dúvida nenhuma. Mas acho que já estamos muito melhor preparados para uma possível turbulência ou para um possível momento menos bom da equipa. E aqui um momento menos bom no Brasil é uma semana, porque são 3 jogos, portanto isso pode vir a acontecer, nós temos de estar preparados para isso e acho que estamos muito melhor preparados para isso. E relativamente à primeira parte, ou à segunda parte da questão, desculpa, eu gosto de olhar para a equipa como um todo, como eu disse. Obviamente que nós, e eu ainda agora referi a questão do Cruzeiro, que nós levámos situações com bola que não conseguimos fazer. Não é que me deixe mais inquieto, mas é uma situação que nós temos de trabalhar, que é a questão da primeira fase de construção. E quando eu chamo de primeira fase é nós com a bola perto da nossa área, do nosso gol, que nós temos que ser mais corajosos, medindo bem o risco, porque eu não gosto de jogo de toque-toque, mas nós temos que ser mais corajosos, temos que ser mais impetuosos, imprimir ou impor mais o nosso estilo e a nossa forma de jogar, para controlarmos o jogo também com a bola, porque isto, não conheço nenhuma equipa do mundo que consiga controlar todos os jogos 90 minutos sem a bola, sem sofrer gols ou sem perder jogos. Portanto, é uma das coisas que nós temos trabalhado e temos batido, porque no meu entender nós temos muita margem para melhorar nesse aspecto e temos que melhorar obrigatoriamente. Franklin,
Pode ir lá sem graça, por favor. Franklin, Julia Calabria, do canal Arena Alvinegra aqui. Bom, o Botafogo tem um clássico sábado, depois tem um jogo na altitude. Queria que você projetasse essas duas partidas, né? A torcida quer mais uma certa regularidade no brasileiro, mas no Sul-Americano o Botafogo vem muito bem, né? O Botafogo está invicto na Sula, então queria que você projetasse essas duas partidas. Vou começar pelo segundo jogo, está invicto, mas isso já acabou porque era a fase de grupos. Agora não adianta, entramos na fase mata-mata, como vocês falam, e é uma nova vida, já disse aos jogadores, é uma nova competição, digamos assim, porque se nós adormecemos um jogo como adormecemos no primeiro da fase de grupos da Sul-Americana, em que empatamos, vamos passar mal e o adversário que nós vamos encontrar nos oitavos pode ter surpreendido algumas pessoas. Outras não, porque acabou por perder 2-0 fora e depois em casa ganhou por 4 e a banda a tocar, como eu costumo dizer. Portanto, nós vamos passar dificuldade se não formos bem preparados para os jogos. Nós tivemos outro exemplo com uma equipa brasileira, com o Grêmio, que provavelmente 99% das pessoas ou da imprensa iria dizer que o Grêmio iria passar depois de ter perdido 3-2 fora. E o que é certo é que perdeu fora em casa, portanto nós temos que ter pés no chão, o foco certo quando chegar o momento desse jogo, de encará-lo, não entrar com a sobranceria e pensar que somos favoritos. Relativamente ao próximo jogo, que é o mais importante. Parece-me que é um jogo importante e muito difícil para nós, porque eu reconheço muito a capacidade do adversário, já conheço o treinador de 24, apesar de estar noutra equipa, tem algumas coisas idênticas. O perfil dos jogadores, o facto de ser diferente, obriga a que eles sejam diferentes, e principalmente para mim sem bola são diferentes do que era o São Paulo de 24, de Zubel Dia. Mas vai ser um jogo difícil. Em nossa casa nós temos que ir em busca de pontos. Sabemos nós que, como eu disse anteriormente, a caminhada é longa até dezembro no Brasileiro, não adianta, não, temos que ganhar para aproximar do G4, não adianta pensar sobre isso, adianta sim é o Fluminense, é um jogo importante, vamos ter que trabalhar para conquistar os 3 pontos, se não conseguimos, temos que conquistar pelo menos um ponto. Obviamente que vocês sabem que eu fico muito chateado quando não ganho, portanto, os jogadores também sabem disso, é importante nós ganharmos, porque pode ser um passo importante para nós. Franklin, mas você ainda acha possível, por exemplo, o título brasileiro? Ou o objetivo para o semestre no brasileiro é a Libertadores? Não acho que seja possível o título brasileiro, é impossível, na minha opinião, porque matematicamente pode ser possível, mas uma coisa é nós estarmos a disputar com uma equipa, outra coisa é termos 6 ou 7 adversários à frente. Portanto, sendo realista e não estando aqui com meio termo, acho que a questão do brasileiro é impossível, por questões óbvias, no meu entender. Obviamente que se calhar os torcedores gostavam que eu dissesse mas nós temos que lutar pelo brasileiro. Sim, mas isto já começou há 20 rodadas atrás, nós não podemos acordar agora. Portanto, para mim, matematicamente pode ser possível, mas para mim, teoricamente ou na prática, é impossível. Mas nós não adianta pensar no G4, na Libertadores, na pré, na Sula, no evitar o rebaixamento. Não, adianta sim pensar jogo a jogo, porque isto é muito longo e, como eu já tenho referido, está tudo muito próximo. Faz-me confusão e acho que aos jogadores também, se nós olharmos para aquilo, mas se nós ganharmos, aproximamos do G4 ou do G3, ou se nós perdermos, vamos ficar aqui colados em baixo. Então não adianta olhar e adianta fazer as nossas contas, que são de 3 em 3, e depois no final fazemos as contas. Nesse momento, Frank, bom dia. Alexandre Bernardo, canal Papo de Alvineiro. Nesse momento, pelas suas palavras, o Botafogo deve dar uma prioridade maior à Sul-Americana. Não. Falei mal então. Expressei-me mal. Não, dá a entender isso, porque o brasileiro é um campeonato longo, né? Então, como a Sul-Americana é mata-mata, a gente imagina que você vai dar uma prioridade nesses jogos que deve são mais próximos, vamos dizer assim. Né? Dessa forma, então você vai dar prioridade às duas competições. Obviamente, dou prioridade ao jogo com o Fluminense. O que eu disse foi, não estando com meias palavras, no meu entender, é utópico nós pensarmos na conquista do título brasileiro este ano, no meu entender. Por razões óbvias que eu referi anteriormente. Mas a forma como o Campeonato Brasileiro está estruturado, permite-nos chegar à última rodada, todos os times a lutar por alguma coisa, ou é pelo rebaixamento, pela Sul-Americana, pela pré-Libertadores, pelo acesso direto à Libertadores ou pelo título. No meu entender, não adianta nós pensarmos no título, ou na pré, ou na Libertadores, à rodada 21, adianta sim nós pensarmos em 3 pontos. A partir de sábado, fazemos as contas sobre a Sul-Americana, falaremos sobre isso, e passa a ser assim o nosso foco a partir de sábado, sendo que não adianta nós agora estarmos a pensar no Cienciano e depois adormecemos no sábado contra o Fluminense. Bom dia.
Você falou um pouco antes, né, na sua resposta anterior, sobre o elenco inchado, né, 28 atletas. Eu queria te perguntar, para sua metodologia de trabalho, qual o número que você considera ideal, assim, de ter jogadores para você poder contar? Sim. E uma outra pergunta é se na sua cabeça tem ainda uma disputa no gol do Botafogo, porque o Alisson chegou, fez boas partidas, mas tem o Gabriel Batista, ou para você já está definido e aí... Não, tem que ter disputa no golo, no zagueiro, no lateral, no atacante, porque senão... O gol é muito difícil. Não é. No meu entender, não é. É importante que eles sintam e que eles saibam que têm essa competitividade interna, porque isso depois, ao domingo, no dia de jogo, faz-nos dar respostas diferentes. E para mim isso é muito importante. Por isso é que nós buscamos contratar 2 goleiros e não só um. Puxámos o Kleber porque vemos que tem uma margem de progressão grande e vai ter este período, que sem esconder está atrás dos outros 2, mas vai ter este período para dar resposta e nós percebemos se o Kleber tem andamento para isto ou não, para continuar no elenco principal na próxima temporada ou daqui a 2, porque no meu entender uma equipa como o Botafogo não pode ter 3 goleiros de 25 ou mais anos. Tem que ter um jovem, depois tem que ter 2 preparadíssimos para. Relativamente à questão do limite ou do que eu considero ideal no elenco, eu entendo que o futebol hoje em dia é um negócio que move milhões e é muito fácil vender um atleta de 18 anos que faça 10 partidas numa equipa principal e é mais difícil vender um atleta de 26 ou 27 anos que faça 10 golos e 30 jogos. Para nós termos espaço para os atletas da base, eu não posso ter um elenco de 24 ou 25 atletas, no meu entender, com estes atletas da base que eu estou a referir, 23 ou 24 de linha é o ideal, chega perfeitamente, apesar de eu saber que a densidade competitiva no Brasil é muito grande, para a minha forma de trabalhar e para o que eu acho que a equipa pode responder, 23 ou 24 no máximo de linha é suficiente. Bom dia, Bruno Pinto, Meio Esporte. Antes da minha pergunta, eu queria enaltecer a todos os funcionários do Botafogo, né, por esse período grande de turbulência que todos vocês vivenciaram, pela resiliência, né, e pelo trabalho muito bem feito. Passaram por um período complicado e mesmo assim o Botafogo está bem na Sul-Americana, brigando pelo título e está próximo do G4 também no Campeonato Brasileiro. Mas eu queria saber de você, falando, a gente está aqui no Lunier, né, nessa estrutura maravilhosa do Botafogo, qual é a importância de você ter um aparato desse, de qualidade, para poder trabalhar com os seus funcionários, com os seus jogadores, né, e dar qualidade nos treinamentos com todo esse aparato aqui do Botafogo? Não, a importância, obviamente, que nós, quando temos melhores condições, temos uma cobrança diferente sobre nós, maior, mas também podemos cobrar mais. E se me perguntasse as limitações que temos e até onde é que poderemos ir, isto não se trata só no que se refere a contratar jogadores, ao pagamento de salários, trata-se também de tudo o que envolve a estrutura. Mas obviamente que, e eu já disse isto, nós em 24, quando eu saí daqui, tínhamos algumas condições, hoje temos muito melhores, temos uma área de recovery que acho que vocês vão conhecer, se não conhecem, que é top, é de excelência, mas se tivéssemos isto e não tivéssemos mãos, recursos humanos capacitados, como temos, iremos passar mal na mesma. Portanto, eu acho que o trabalho do Núcleo de Saúde e Performance, do DM e da diretoria é excelente face às condições que temos, mas nós temos que tentar melhorar as condições. Falta-me aqui um gramado sintético, falta-me uma sala de vídeo, falta-me o vestiário da comissão daquele lado. Só rapidinho, a gente só pode fazer mais 2, tá, por conta do horário do treino. Eu é que estou a falar muito. Uma das conversas que aconteceu, até mesmo nas redes sociais, após o jogo de estreia do Alisson, é que você foi muito ousado e corajoso, né? Foi só que tinha acabado de chegar, teve a coletiva de imprensa, de apresentação no outro dia ele já estava jogando. Então, positivamente dizendo, as pessoas estavam comentando que você foi muito corajoso e ousado de colocar o Alisson já para jogar. Na tua visão, ele já realmente já estava pronto, já dava para entrar para jogar, ou realmente foi na questão coragem e ousadia? Ora bem, tem que responder. Tem que ser, claro, não, eu acho que tem que ser uma junção de tudo, porque eu não posso dizer que um jogador está preparado para fazer 90 minutos, seja ele goleiro ou não, apesar de ser diferente, quando ele está sem competir, há 40 ou 50 dias, porque é uma pausa grande, e ele teve sem treinar em equipa, não foi como nós, porque ele teve o período de férias
porque a competição na Europa terminou no final de maio, depois ele teve o período de férias, ele connosco tinha feito 11 ou 12 treinamentos, estava em vantagem face ao Gabi nesse aspecto e pesou muito na minha decisão naquele momento. Ele deu uma resposta mais ou menos no primeiro jogo, não tenho dúvidas que vai melhorar, e como melhorou nos outros 2 jogos, não tenho dúvidas que vai melhorar, até porque nós temos o Gabi preparadíssimo para estar a ganhar, ou já está mais em condição de, e eu amanhã, se tiver que colocar o Gabi, estou perfeitamente à vontade, e estou muito mais à vontade do que estava no dia do jogo com o Santos. Portanto, pesaram os 2 fatores. A questão da coragem acho que não teve assim tanto peso, porque eu ou colocava um ou outro e optei pelo Wardy, só não, maioritariamente pelo período de treinamento connosco. Queria perguntar sobre o planejamento da Sul-Americana, que é o primeiro jogo seu como treinador na altitude. Queria perguntar como é que você está planejando para esse jogo. O Botafogo jogou na Libertadores na altitude, esse planejamento é um pouco diferente no início do ano. Queria saber como é que você planeja para esse jogo e para jogar também 2 dias depois contra a Vitória. Obrigado. Nós em 24, o primeiro jogo que fizemos quando chegámos aqui e jogámos na altitude, é muito diferente. Eu passei mal, tive dificuldades, mas nós já temos isso alinhado com o DM. Não quero ir muito tempo antes, até porque nós não temos muito tempo, mas eu não quero ir. Quero chegar, jogar, vir embora, até porque nós depois vamos diretos para Salvador, porque temos esse jogo no domingo. Portanto, relativamente a isso, a resposta é muito simples: vamos diretos para Lima, pernoitamos lá, depois seguimos para jogar lá em cima, depois jogamos, vimos embora e arrancamos para Salvador. Pronto, gente, obrigado. Campo e bola, rapidamente. O Guinho é um jogador que vem fazendo grandes partidas no Botafogo desde antes da parada para a Copa, e ele está suspenso contra o Fluminense, né? Você recentemente, numa entrevista, disse que o Alan também não está em condições de jogo. Como é que está a situação do Domingos Andrade, o novo reforço? Já tem condição de jogar 90 minutos? Como é que está essa questão da expectativa para essa substituição do Guinho, que é um jogador que tem franca evolução com o seu trabalho? Faz-nos falta o Guinho, primeiro ponto. Muita falta, porque é um jogador que nos tem acrescentado muito num determinado momento do jogo. Isto é sinal que é para acabar. Temos 2 possibilidades que podem jogar ali na função do primeiro volante, vamos chamar assim. O Domingos é uma delas, está preparado para começar o jogo, portanto temos até sábado para decidir. Não sei se vai jogar o Domingos ou não, ou até posso saber, mas não vos posso dizer. Mas está preparado para jogar de início, se fizer os 90 ou não sei, porque ele está há muito tempo sem competir também. A questão do Warley ou de quem veio da Europa também se aplica ao Domingos, porque o último jogo que ele fez oficial foi 20 e qualquer coisa de maio, portanto é um período longo, mas está preparado, até porque ele fisicamente é um atleta que responde rápido, precisa de estar bem fisicamente para render dentro de campo, e ele está bem fisicamente. Tá? Obrigado.